Graça e paz, meu irmão, minha irmã, muito bom tê-lo comigo mais uma vez. Vamos dar continuidade à nossa caminhada aqui sobre o governo da Igreja Presbiteriana, também sobre seus oficiais. Já falamos sobre os fundamentos bíblicos que sustentam o governo presbiteriano, também falamos sobre a estrutura da nossa igreja, a IPB, e hoje vamos agora passar para a segunda metade dessa nossa caminhada, que vamos falar especificamente sobre os dois ofícios da IPB, presbíteros e diáconos. Acredito que é o momento mais importante dessa caminhada, já que estamos nos preparando para a eleição que acontecerá no próximo mês, em setembro, em nossa igreja. Então, bastante atenção é necessária, principalmente porque queremos servir como instrumentos de Deus no reconhecimento, na referendação daqueles que Ele já chamou, e eu creio nisso, para o serviço na sua igreja. Vamos, irmãos, entrar nessa caminhada aqui de hoje. Espero que seja muito proveitoso para você. Como é bastante sabido, na IPB nós temos dois ofícios, presbíteros e diáconos. Essa é a leitura que nós fazemos do Novo Testamento. São os ofícios que Cristo deu à sua igreja de maneira ordinária, até a sua volta. E antes de entrarmos de maneira específica nos dois ofícios, e especialmente no ofício de presbítero, que vai ser o assunto de nossa aula hoje, eu acredito que é muito importante fazer uma observação, que é necessário para tirar algum tipo de mito que eu percebo muitas vezes na linguagem de muitos, inclusive no meio presbiteriano. Na IPB, não existe nenhum tipo de hierarquia ou um tipo de sequência entre esses dois ofícios, presbíteros e diáconos. Pelo contrário, nós entendemos que são duas vocações distintas, né? São duas funções diferentes, iguais em dignidade, iguais em honra, mas diferentes no seu exercício no meio da igreja. A consequência disso é que nós não tratamos como um tipo de sequência ou promoção, né? Quando um diácono vira um presbítero, ou então não existe nenhuma regra para você ser diácono antes de ser presbítero, como acontece em algumas denominações. Por exemplo, nas igrejas da Assembleia de Deus, nós temos algum tipo de progressão de cargos que vão se acumulando até você chegar no cargo de pastor. Isso não acontece na IPB. Dito isto, irmão, nós podemos entrar diretamente agora no assunto da nossa aula de hoje, que é o ofício do presbítero. Qual é o papel do presbítero? Quais são os requisitos bíblicos que a palavra exige dos presbíteros? O que é que devemos esperar de um presbítero no meio da nossa igreja? Vamos, para isso, nos valer da nossa Constituição da Igreja Presbiteriana, que no seu artigo 50 traz uma definição para esse ofício. O presbítero regente é o representante imediato do povo, por este eleito e ordenado pelo conselho, para, juntamente com o pastor, exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja a que pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito e designado. Muitas coisas são dignas de nota aqui nessa definição. A primeira que eu gostaria de ressaltar é essa que diz que o presbítero é o representante imediato do povo. E nós já falamos em outro momento que o governo presbiteriano ele se assemelha à democracia representativa, assim como nós temos, por exemplo, na nossa política secular, os deputados que representam ou deveriam representar a população do país, a população de um estado, ou os vereadores, no caso de um município, representam os anseios, os interesses, as causas no meio ali daquele parlamento, da Câmara dos Vereadores, da Assembleia dos Deputados. Assim também o presbítero representa, de acordo com a nossa Constituição, representa os membros da igreja dentro do conselho e dos demais concílios da IPB. E essa seria a primeira nota que eu gostaria de fazer nessa definição. Outra é exatamente como ele começa, falando que o presbítero regente é esse representante. E essa denominação aqui, presbítero regente, deve lançar luz a um entendimento histórico dentro da teologia reformada das igrejas presbiterianas,
que entendem que o ofício de presbítero ele se divide em dois, ele tem duas funções diferentes. De um lado estão os presbíteros regentes, que são aqueles que se ocupam com o governo da igreja, com a liderança e a administração da igreja. Do outro, o presbítero docente, que é aquele que se preocupa, que se ocupa com o ensino da palavra, o ensino, a alimentação espiritual da igreja. Os presbíteros regentes se convencionou a se chamar de presbíteros mesmo, enquanto os presbíteros docentes nós adotamos um nome mais usual, um nome mais comum de pastor. E é isso mesmo, irmão. Dentro da teologia reformada, pelo menos em grande parte da teologia reformada, isso não é bem um consenso, mas isso é recebido pela nossa IPB, o pastor é um presbítero docente. É um presbítero, que tem algum regime um pouco diferente em relação ao presbítero regente, mas em muitos sentidos nós podemos dizer que se trata do mesmo ofício, apenas com uma função diferente. E esse entendimento, irmãos, está baseado na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 17, quando ele diz que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. A interpretação desse texto aqui é que ainda, ou pelo menos já ali no primeiro século, já havia esse tipo de especificação no meio da igreja. A igreja tinha os seus presbíteros e entre esses presbíteros já haviam aqueles que se destacavam para se afadigar no ensino da palavra, enquanto outros presidiam, enquanto outros administravam a igreja. Essa é uma definição bastante interessante. O pastor é um presbítero. Devemos entender, da mesma forma que um presbítero é um pastor, é um copastor da igreja. E é isso que é trazido aqui pela definição. Esse presbítero regente, ele é ordenado para, juntamente com o pastor, exercer o governo e a disciplina. Ou seja, eles operam em conjunto. É uma situação aqui de co-pastoreio, de auxílio, de ajuda. Seguindo a nossa Constituição, nós vemos agora como funciona na prática o exercício do presbítero no que diz respeito ao governo, à disciplina da igreja e como ele busca os interesses da sua comunidade, como diz o artigo 50. Nós vemos agora no artigo 51 essa lista de competências do presbítero, vamos citar elas nominalmente aqui. A primeira, levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. Aqui nós temos uma competência interessante. Em primeiro lugar, o presbítero ele tem a responsabilidade de admoestar os irmãos, admoestar os membros, aqueles membros da igreja que ele, nas suas conversas, nos seus relacionamentos, perceber que eles estão caindo em algum tipo de pecado, em algum tipo de falta, como diz aqui a Constituição. Então ele, como liderança espiritual na vida daquelas pessoas, como presbítero, supervisor, como bispo, como nós já vimos na aula passada, esse presbítero ele tem essa responsabilidade de conversar, de admoestar biblicamente aquela pessoa e exortá-la. Caso ele não consiga corrigir aquele pecado, aquela falta, a sua competência agora é levar ao conhecimento do conselho, à liderança da igreja, esse pecado do irmão. E o conselho, é claro, tratará desse pecado, dessa falta, de maneira sábia, de maneira a trazer a disciplina bíblica para aquele irmão. Essa é a primeira competência do presbítero. A segunda é auxiliar o pastor no trabalho de visitas. O presbítero também deve se ocupar com visitações. Isso é muito importante. Terceiro, instruir os neófitos, ou seja, aqueles que são novos na fé, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude. Quarto, orar com os crentes e por eles. Quinto, informar o pastor dos casos de doenças e aflições. Sexto, distribuir os elementos da Santa Ceia. Sétimo, tomar parte na ordenação de ministros e oficiais. E oitavo, representar o conselho
no presbitério, este no sínodo e no Supremo Concílio. Devemos entender uma coisa aqui, é que muitas dessas competências são também competências do pastor. Como eu já disse, o pastor é um presbítero e o presbítero também pode ser entendido como um pastor da igreja. Ele auxilia o pastor no trabalho do pastoreio. E aqui nós vemos que a visitação, a oração, o cuidado, a exortação, tudo isso faz parte desse universo de coisas que são responsabilidade do presbítero regente. Não devemos entender que o presbítero regente é aquele que vai cuidar apenas da parte mais administrativa, técnica da igreja, e o pastor cuida das pessoas. Não, na verdade, nós vemos aqui que esse trabalho conjunto de pastoreio parte dos dois, tanto do pastor, o presbítero docente, como também do presbítero regente, como nós já vimos. Outra questão importante aqui é que o presbítero ele é um oficial de concílio na IPB. A última competência diz que ele representa o conselho no presbitério, representa o presbitério no sínodo e o presbitério também no Supremo Concílio. O presbítero ele participa dos concílios da igreja, ele tem assento natural no conselho, ele faz, todos os presbíteros em atividade da igreja fazem parte do conselho da igreja, e o conselho escolhe um dos presbíteros para representá-lo nas reuniões do presbitério. O presbítero se torna então membro daquele presbitério durante aquele ano, podendo ser votado, podendo votar, podendo ser eleito para participar da mesa administrativa e assim adiante. O artigo 52, inclusive, nos diz que o presbítero ele tem, nos concílios da igreja, a mesma autoridade que os pastores, a mesma autoridade que os ministros. Isso é interessante porque vem desmistificar um senso comum, um entendimento muito difundido, mesmo no meio presbiteriano, de que o pastor ele tem uma autoridade muito maior do que os presbíteros, muito maior do que os diáconos, e isso não é verdade. Na IPB, nós entendemos que, embora o presbítero docente, o ministro do Evangelho, tenha, sim, um papel importantíssimo, isso não significa que ele está numa posição de destaque ou de privilégio em relação aos outros oficiais, muito menos em relação aos outros irmãos, aos membros da igreja. Isso seria adotar um pensamento clericalista, medieval, coisa que nós, como reformados, na verdade, queremos distância. Irmãos, prosseguindo, nós acabamos de falar sobre as competências do presbítero, né? O que é que um presbítero faz? Mas devemos entender também que também é muito importante, ou até mais, falarmos sobre o que é que um presbítero é em si mesmo, o que é que se espera da pessoa do presbítero. E aí nós temos que agradecer ao Senhor por Ele não nos ter deixado sem orientação. Pelo contrário, nós temos na palavra, especialmente no Novo Testamento, princípios que devem guiar a nossa escolha quando estivermos na eleição, prestando atenção na vida dos irmãos, para buscar motivos e fundamentos para que possamos reconhecer a vocação que Deus já deu a eles por meio da eleição. Nós temos o apóstolo Paulo falando a Timóteo, a Tito, o apóstolo Pedro também em sua primeira epístola, e eu quero focar especialmente em 1 Timóteo capítulo 3, um texto bastante conhecido, porque eu gosto bastante da forma como Paulo introduz esses princípios que devem ser reconhecidos na vida de um presbítero. Ele diz: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Ou seja, se alguém deseja ser presbítero, ele está desejando uma boa, uma excelente obra, uma excelente vocação. E essas palavras, irmãos, que são maravilhosas, eu gosto de lê-las como um incentivo para nós, um incentivo para a nossa vida, principalmente no ambiente que nós vivemos hoje, que eu creio profundamente que nós estamos vivendo um momento de crise vocacional na igreja, em que não se fala, ou pouco se fala sobre o serviço, sobre os ofícios da igreja. São poucos, na verdade, aqueles que se dispõem a pegar pesado no serviço, a ser um oficial, ser presbítero, ser diácono, ser pastor, ser missionário de tempo integral.
Não estou dizendo que esses são os mais importantes, mas devemos entender que existe na nossa mentalidade hoje esse bloqueio em falar, em pensar sobre isso, em estimular os nossos filhos, em falar com as crianças sobre almejar, né? Veja, Paulo está dizendo, podem almejar porque é uma boa obra, é um incentivo para um tempo como esse que nós estamos vivendo, em que vivemos uma crise vocacional. Agora, eu também entendo que essas palavras de Paulo também devem ser lidas como um alerta para a igreja, não só um incentivo, principalmente para tempos como esse que temos vivido, mas como um alerta. Porque eu vejo que no tempo do Novo Testamento, no tempo de Paulo aqui, a situação na verdade era outra. Muitos se levantavam querendo ser mestres, muitos se levantavam querendo ser presbíteros e bispos no meio da igreja. Tanto é que Paulo, na mesma carta, capítulo 5, versículo 22, ele diz a Timóteo: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Olha, tenha cuidado sobre quem você vai escolher para ser líder na igreja. Tenha cuidado sobre aquela pessoa que você vai ordenar para servir como presbítero. Não imponha precipitadamente a mão sobre ninguém. Tiago, também no capítulo 3, versículo 1, diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. O cenário que nós podemos imaginar aqui é que muitos se levantavam no meio da igreja querendo ser pastores, muitos se levantavam no meio da igreja, essa nova religião que estava surgindo, esse movimento que estava arrebanhando multidões, e muitos estavam querendo ter os seus lugares de destaque, como é muito natural do ser humano. E aí Paulo diz assim: olha, excelente, que bom que vocês almejam o episcopado, que bom que vocês almejam a liderança no meio da igreja, isso é uma coisa boa, é uma excelente obra. Agora saibam que desejar, almejar ser líder não é o suficiente. É necessário que você cumpra uma série de requisitos. E é isso que Paulo faz aqui em Timóteo, falando a Timóteo em sua primeira epístola no capítulo 3. É bom querer ser bispo, é bom querer ser presbítero, mas é necessário que o bispo seja irrepreensível. E aí ele segue com essa lista que é profunda, exigente, mas que mostra qual é o caráter que deve ser reconhecido nos nossos irmãos, quais são as condições que nós devemos reconhecer nos irmãos para votar neles para serem presbíteros. Essa lista, irmãos, antes de ser voltada para aqueles que desejam ser presbíteros, ela está voltada para a igreja. É um alerta para a igreja. São palavras que nutrem a sensibilidade e a sabedoria da igreja, porque entendemos que é ela quem referenda, quem reconhece a vocação dos irmãos. Mas vamos lá, irmãos, entrando aqui na lista propriamente dita que Paulo traz a Timóteo. Ele traz 13 condições para o presbítero. Eu não vou falar sobre cada uma de maneira específica, só vou fazer um breve comentário sobre uma ou outra por causa do nosso tempo. Mas, em primeiro lugar, o presbítero deve ser irrepreensível. Não significa que ele não é pecador, mas que ele não dá motivos de repreensão. Ele não dá motivos de envergonhar nem a igreja e nem o evangelho com a sua conduta. Em segundo lugar, ele é esposo de uma só mulher. Não significa que o presbítero não possa ser solteiro. Ele pode ser, mas isso significa que a sua vida sexual ela não é imoral. Se casado, ele é fiel à sua única esposa. Ele não vive num ambiente de poligamia, de adultério ou de imoralidade. Se solteiro, ele se preserva, ele é puro. E nós exigimos isso dos nossos presbíteros, assim como nós exigimos de todos os crentes. Devemos entender assim. Em terceiro lugar, ele é temperante, ou seja, ele é moderado, ele tem domínio próprio. Quarto lugar, sóbrio, ele é sensato, ele pensa antes de fazer, de agir, de falar. Quinto lugar, ele é modesto, ele não é radical, ele não é dado a extremos. Na verdade, ele é centrado, ele é respeitado no meio da igreja. Sexto lugar, ele é hospitaleiro. Aqui nós vemos como é maravilhoso que a liderança, ela na verdade, no reino de Deus, ela é serva. É uma liderança servil.
Aquele que se dispõe a governar a igreja também deve estar disposto a abrir a porta de sua própria casa, colocar a mão no bolso, ter prejuízo em serviço e em amor aos outros irmãos. Sétimo, ele é apto a ensinar. Aqui nós vemos que é uma capacidade que deve ser reconhecida e exercida no presbiterato. Não só o presbítero docente, obviamente, mas também o presbítero regente. Ele deve saber ensinar a palavra do Senhor e servir como um instrumento de Deus para reduzir o erro doutrinário no meio da igreja. Oitavo, o presbítero não deve ser dado ao vinho, ou seja, ele não deve ser embriagado, ele não deve ser dominado por esse vício de bebida alcoólica, no caso, e nem qualquer outro vício, porque o presbítero deve estar no pleno uso de suas faculdades mentais no governo da igreja. Nona, ele não deve ser violento, mas ele deve ser cordato, ou seja, amigável, inimigo de contendas. É de se esperar que aqueles homens que vão governar a igreja do Senhor sejam os primeiros a lutarem contra qualquer tipo de intriga ou qualquer tipo de contenda no meio da igreja. Eles não causam as contendas, eles são instrumentos de Deus para trazer a pacificação. Décima condição, ele não deve ser avarento, ele não é ganancioso, ele não ama o dinheiro acima de todas as coisas. É de se esperar que aqueles que vão gerir, administrar os recursos da igreja sejam muito prudentes no que diz respeito a isso. Aquele dinheiro não é deles, aquele dinheiro não é de nenhum deles ali, mas é do Senhor. Na 11ª condição, Paulo diz que o presbítero deve governar bem a sua própria casa, criando seus filhos sob disciplina, com todo respeito. E aí ele insere um parêntese que é muito desafiador. Ele faz uma pergunta: como alguém pode governar a igreja se não governa bem a sua própria casa? Se não cuida dos seus que estão dentro de sua própria casa? E aqui, irmãos, para aqueles que desejam ser presbíteros, fica essa exortação. É um bom termômetro saber se estamos sendo capacitados por Deus para o exercício do presbiterato no meio da igreja, se Ele também tem nos capacitado para já governar, já exercer essa liderança no meio de nossa casa. É um bom termômetro para isso. 12. O presbítero não deve ser neófito, ele não deve ser novo na fé, recém-convertido. Não que um recém-convertido não possa ter todas essas condições, não possa ter todas essas virtudes, mas o fundamento que Paulo traz aqui é que para que ele não possa cair na condenação do diabo, ou seja, para que ele não seja condenado naquilo que o diabo também já foi condenado, para que ele não seja orgulhoso, para que ele não se julgue maior do que ele realmente é. Primeiro, ele deve ser amadurecido, para que assim ele possa ser reconhecido como um presbítero. Por último, irmãos, em 13ª condição, Paulo nos diz que o presbítero deve ter bom testemunho dos de fora. E aqui eu vejo Paulo fechando um ciclo. Ele começou falando que o presbítero deve ser irrepreensível, ele não deve dar motivos de denúncia no meio da igreja. Agora, não adiantaria nada ele, dentro da igreja, ser respeitado, ele ser tido como um bom nome para exercer a liderança, mas fora, na sua vizinhança, na sua família, em seu trabalho, ele dar um mau testemunho cristão, ele dar motivos de denúncia, motivos para que o nome de Cristo seja envergonhado. E aqui nós vemos, irmãos, o quanto o presbítero, não só o candidato ao presbiterato, mas aquele que já está em exercício do ofício, ele deve viver a sua vida para a glória de Deus, sabendo que, por ele estar em evidência, né, o que é natural da liderança, ele deve tomar um cuidado a mais no que diz respeito a todas essas questões morais, todos esses critérios, para que o nome de Cristo não seja envergonhado, nem dentro da igreja, nem do lado de fora. Agora, isso não significa que os demais membros estão desobrigados de todas essas condições. Se você olhar toda essa lista, você vai ver que são virtudes que são exigidas em outros lugares da palavra a todos os crentes. Então, irmãos, o que devemos entender é que quando estamos reconhecendo a vocação de um presbítero no meio da igreja, nós, na verdade, estamos dando um testemunho da vida cristã de um irmão na fé.
nós estamos dando um testemunho de que essa pessoa, ela é de fato um discípulo de Cristo. Pecador? Sim, com certeza, mas que alinha a sua vida e caminha em maturidade, em sabedoria, em sensibilidade e em serviço, e que Deus, em sua graça, o capacita a liderar a Igreja do Senhor. Irmãos, que seja essa a nossa sensibilidade, que seja essa a nossa lista de critérios, que nós resistamos às tentações que certamente vão surgir no nosso coração de escolher outras condições humanas para saber quem nós vamos votar para presbíteros, diáconos. Eu vou votar naquele que é mais próximo de mim, aquele que é meu amigo, vou votar naquele que tem mais dinheiro, aquele que tem a condição maior de reformar o templo, irmão. Que os nossos critérios sejam os critérios da palavra de Deus. Nós devemos buscar e pedir que o Espírito Santo nos dê essa sabedoria para que tenhamos esse discernimento, para que possamos entender qual é a vontade do Senhor para a vida da nossa igreja. Espero que tenha sido um momento bom para você, irmão, e que Deus te abençoe.